continuar ouvindo Deus falar com a gente, amém? Vamos continuar aprendendo, né, de Deus, que é muito bom a gente saber a vontade de Deus, né? Eu convido a igreja, por gentileza, a abrir as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 12. Depois a gente vai ler mais algumas coisas. 8. Amém? Encontraram? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Seja unânime entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas apegai-vos às humildes. E não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Então, hoje a gente traz esse assunto para pensarmos, que fala, né, como a gente já viu, são diversos assuntos práticos, assunto do dia a dia. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que a gente tem tantas informações que termina esquecendo que
a gente vive o dia a dia, né? Em casa, no trabalho, na escola, o dia a dia comum, né? O dia a dia natural, simples, e que são esses os lugares onde nós devemos viver o evangelho que a gente aprende, né? Na prática. Mas às vezes termina tanta informação e que a gente fica com o olhar lá para frente, com aqueles alvos, com aqueles projetos, com aqueles objetivos tão grandes, tão talvez até que a gente não consiga alcançar pela proposta que termina a gente esquecendo que o negócio é simples. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. E às vezes são tantas cargas, tantos pesos, de pessoas que a gente sabe que não vai alcançar aquilo porque a gente entende que é a fé. Cada um tem uma medida de fé. E Deus quem deu isso. E às vezes eu ouço uma coisa de alguém que tem fé para aquilo, eu vou correr atrás daquilo que aquela pessoa tem aquela fé e talvez até alcance, e eu vou ficar o tempo todo correndo e é possível que me venha muita frustração, porque eu estou querendo caminhar na fé de alguém que está me falando e não na fé que Deus me deu. Então, quando diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito obrigado, meu irmão. Que é o vosso culto racional. A coisa tem que ser feita com, né, o raciocínio, né, correto. A igreja tem a mente de Cristo e a igreja não pode pensar com outra mente a não ser com a mente de Cristo, né? Não é normal, não é natural que a gente tenha a mente de Cristo e pense com uma outra mente. E a gente precisa ter muito essa coerência entre o que a gente está recebendo de proposta, se ela vai ao encontro da mente de Cristo, se ela ajuda, coopera com a mente de Cristo, ou se é o contrário da mente de Cristo. E a coisa tem que ser feita exatamente conforme está na Bíblia. Uma pessoa me chamou para me aconselhar sobre um assunto que estava vivendo muita tristeza, muita angústia, praticamente nasceu do Evangelho, desde de criancinha que viveu no Evangelho, e vivendo um tempo de muita angústia, muito aborrecimento. Como normalmente eu não gosto de dar opinião naquilo que eu não sento para conversar, para ver, então, aí a gente marcou, ficou assim umas 2 horas conversando, e eu perguntando como é a vida em casa. Como é em casa, como é que funciona a obediência à mãe, a obediência ao pai, né, a obediência às pessoas que estão, né, sobre a sua, que tem autoridade sobre você, as pessoas que se relacionam de igual, as pessoas que estão abaixo. No desenvolver da conversa, e a pessoa disse, não, mas eu entendo que eu não tenho que dar satisfação a ninguém, não. E como é assim a relação com a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, o que eu já aprendi, já li, já dá para caminhar e pronto. E como é que está o coração? Está angustiado. Noite sem dormir, tomo remédios fortes, não consigo dormir, ansiedade, desejo de suicídio. E a crente, sou e vou para o céu. Então a gente vê, irmãos, uma coisa absurda do que está escrito com o que a pessoa faz e o que é que eu identifiquei. As pessoas querem ver na Bíblia uma promessa, não querem caminhar sobre a vontade de Deus, mas quer que essa promessa aconteça na vida. Não sei como, não existe coerência, né? Aí quando você vai conversar, não, mas a Bíblia diz que, né, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Isso é verdade? É, né? É uma parte da verdade. Porque isso não é toda a verdade. A verdade é quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas tudo só fez novo e as coisas só passaram para quem está em Cristo. E aí a gente conhece um tanto de Deus, conhece um tanto da igreja, conhece uma porção da palavra, a gente conhece muita coisa e a gente se desvia da fé, porque o fato de a gente estar, às vezes, em umas reuniões, né, envolvido com algumas atividades, não significa dizer que a fé não foi embora, às vezes vai. E a gente começa a caminhar no automático, né? E Deus disse isso, meu justo, ele viverá da fé. E se ele se desviar, a minha alma não tem prazer nele. O problema é que a fé ficou parecendo que só é para quem não tem dinheiro. A fé ficou parecendo que só é para pobre. A fé ficou parecendo que é para quem está enfrentando situação difícil.
Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o justo vive da fé em qualquer circunstância. E às vezes foi nos ensinado na nossa cabeça que a gente só tem que se apossar da fé quando a coisa está ruim. Mas não é assim, né? A gente tem que se apossar da fé o tempo todo. E aí eu conversando com essa pessoa, eu falei, você está desviada. E a pessoa ficou um pouco zangada. Como que eu estou desviado? Só não obedece ao pastor. Não se submete ao marido. Não tem controle na língua. Não tem o que Gálatas fala do fruto do Espírito, que é para quem nasceu de novo. Não coopera com a igreja, no corpo de Cristo. Nós somos uma família. Eu preciso chegar para o pastor e perguntar ao pastor, pastor, em que é que eu posso ser útil para o senhor? Quando eu disser isso ao pastor, eu tenho que ter a consciência de que eu não estou fazendo um favor a ele, que eu estou fazendo a minha obrigação, porque às vezes as pessoas se aproximam do pastor para se oferecer para prestar um serviço como se fosse um favor. Pastor Juscelio, eu queria lhe prestar um favor, o que é que eu posso servir? Aí ele me diz o que eu tenho que fazer, eu saio dali e digo, bom, eu vou ali fazer um favor ao pastor Juscelio e fazer um favor da igreja. E a gente fica com essa ideia de que a gente parece que é separado do corpo, mas o corpo ele não se faz favor. Por exemplo, quando a gente toma topada que o dedo mindinho fica lá latejando, a gente faz o quê? Corre para ficar procurando um jeitinho para dar nele, né? Os que estão cá em cima, a cabeça, o olho, a boca, está fazendo algum favor lá para o dedo mindinho? Não, né? Está cuidando dele. O cuidado do corpo é uma obrigação de quem tem essa consciência de que deve prestar um culto com inteligência, um culto racional. Porque se não for assim, a gente fica com tanta informação e às vezes acontece isso, quem se encheu de informação e que não colocou essa informação na prática, terminou ficando inchado e o que a informação que deveria ser boa, termina ficando o contrário, só pega os pontos que são contra as orientações divinas para se proteger e usando sempre versículos isolados. Não, mas você está mandando fazer isso, mas a Bíblia diz isso. Você está mandando eu fazer isso, mas Deus disse isso. Então você percebe que, na verdade, não é um ensinamento para a prática, é um ensinamento para a autodefesa. Isso é muito perigoso. Por isso que a gente tem que ter inteligência no culto que a gente presta a Deus, e esse culto que está dizendo, o vosso culto racional, não é como vocês já aprenderam, não é um culto que a gente chegou aqui, por exemplo, nós aqui estamos prestando culto ao Senhor, sim. Nessa reunião de culto ao Senhor, o culto coletivo, e quando a gente sai daqui, o culto continua? Sim. Né? E há quem diga que até mais lá fora do que aqui. Né? Porque aqui todo mundo é crente, né? O negócio é lá em casa, o negócio é lá fora, nas oportunidades da gente ficar, né, provando quem é. Então eu falei com essa pessoa, você precisa se converter, precisa voltar, né, ver onde foi que se perdeu, onde foi que a coisa desorganizou para voltar tudo de novo. Você está pensando que está caminhando, mas não está. Está caminhando, mas não está. Né? Na vontade de Deus, está na sua vontade. E aí você tem uns 15 dias. Aí quando foi ontem, a pessoa queria falar comigo, marcou para amanhã, para a gente voltar a conversar, e me disse, eu pensei bem no que você falou, realmente eu vi que eu estava enganada. Foi bom que ele se convenceu, né? E marcou para a gente conversar de novo, para receber as orientações que já conhece. O problema é que agora precisa caminhar sobre ela. E existem algumas coisas que Jesus não abriu mão, nunca vai abrir. Que crente ande sem a cruz. Quem quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então, crente com vontade própria, com domínio próprio, né, não é discípulo, não entendeu nada do Evangelho. Quem acha que pode fazer tudo, quem acha que pode tratar o irmão do jeito que ele quer, vir nas reuniões quando ele quer, colaborar quando ele quiser, quando ele tiver vontade, não entendeu nada do Evangelho, porque o Evangelho é sacrifício e renúncia. O Evangelho não é um clube que a gente vai lá e paga e diz, olha, eu quero entrar, pagar para fazer parte do hall de membro desse clube e eu tenho os meus direitos. Então, vai ser dado uma proposta para assinar o contrato e ali tem o que a pessoa tem obrigações e que a pessoa tem direito. Óbvio, você pagou, né? Então você tem as obrigações e direitos. Só que quando esse direito é negado, você vai lá procurar a diretoria do clube, a instituição que resolve a parte administrativa, para dizer, os meus direitos estão sendo sonegados. Eu queria fazer, né, uma reclamação, senão eu não vou continuar no clube, vou continuar pagando para manter o clube. E talvez a gente venha com a igreja com essa ideia,
né, de dar o dízimo, e por conta disso eu tenho direitos. Só que o dízimo é para quem? E por que é que eu dou? Por que é que eu oferto? Por que é que eu colaboro? Porque eu sou parte disso. Uma vez um irmão me procurou para dizer que estava muito insatisfeito com a administração, não estava gostando lá algumas coisas e tal. E se você já procurou o pastor? Não. Eu digo, então procure ele, que eu percebi que você falou isso com muita gente, só que não falou com a pessoa certa. Mas antes de você falar, eu vou lhe dar um conselho para você fazer só uma análise. Quando você chegou para aqui, você trouxe assim muito dinheiro, senão eu vim para aqui desempregado. Quando você veio para aqui, os seus filhos eram doutores formados? Não, meus meninos eram pequenininhos, não tinha nada. Quando você veio para aqui, você tinha uma casa? Não, quando eu vim para aqui eu morava de aluguel. Quando você veio para aqui, você tinha dentes? Não, era banguelo. Então, se você for olhar da vida que você chegou aqui para qual que você está, você deu uma guinada, os filhos cresceram, formaram, né? Você tem casa própria, você tem carro, você tem emprego. Então, se for falar materialmente falando, você foi muito próspero sobre a administração dessa mesma que continua aqui. Aqui o que existe não foi por causa que você deu, por causa que você contribuiu, porque Jesus falou, se esses aqui não clamarem, as próprias pedras clamarão. Então não é por nós, né, nossa graça, nossa capacidade, se a gente faz alguma coisa, contribui, né, com alguma coisa na edificação da igreja, tanto pessoa como instituição ou como prédio, é uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos úteis. E se a gente não tiver essa consciência, a gente fica o tempo todo se achando. Por isso que a gente vai ler aqui, né, ninguém pensa de si além do que convém, porque às vezes a gente fica tão assim que se acha, né? Pensa que é alguma coisa. E aí esse irmão foi conversar com o pastor. Agora ele foi muito corajoso, ele chegou na ceia, né, foi lá na frente, o pastor ficou até meio surpreso, foi Sobral, e ele falou assim, irmãos, eu queria aqui pedir perdão, porque eu pedi que ele não citasse o nome, que ele conversou, foi a única coisa que ele me poupou, e eu conversei com o irmão me orientou que eu estava errado, e eu estou aqui pedindo perdão ao pastor, e contou a história, eu estou aqui pedindo perdão à igreja, porque eu realmente estava equivocado. E ele foi embora, e agora eu tive a informação que ele está fazendo e foi abençoado, porque foi dentro de todo um contexto, e ele já era abençoado financeiramente, foi abençoado espiritualmente, e agora está lá abençoado onde ele está agora. Ele foi para o interior, voltou para o interior, e está fazendo uma casa enorme, uma mansão, né? Mas tudo em Deus, mano, ele tem princípio, ele tem início, meio e fim. A gente precisa entender que Deus não trabalha de forma aleatória. Não dá para a gente fazer a coisa errada e Deus abençoa a gente como se nós estivéssemos certo. Deus nunca erra no alvo, nunca. Pensa assim, Deus nunca vai errar. O que Deus disse vai se cumprir, porque Ele vela por aquilo que Ele falou e não por aquilo que eu penso. A gente faz um bocado de campanha, tudo errado, né? O propósito é bom, mas a forma é errada. Às vezes é escondida, é em segredo, ninguém pode saber, vamos fazer um acordo, né? Isso é um problema, porque o que está fazendo é certo, mas a forma como está fazendo pode ser errada. Então, esse culto racional tem que ser, de fato, uma vida com inteligência. E nós temos a mente de Cristo. Precisamos só permitir que essa mente conduza a gente em tudo. Porque se a gente tem a mente de Cristo, por que é que a gente erra às vezes tanto, a gente faz tanta coisa e não sabe o que fazer? Às vezes é porque a gente não está permitindo que essa mente de Cristo que está em nós haja. E às vezes a gente age com a mente natural, e a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então a gente deve viver o tempo todo no Espírito para a gente compreender, né, o que é que Deus está querendo que a gente faça, né, como é que a gente viva, né? O 2 diz assim, não sejam conformados, né, essa aqui há quem diga que é a forma do mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Esse entendimento a gente já recebe, quando a gente aceita Cristo, esse negócio é imediatamente mudado. Quem aceita Cristo, que o Espírito Santo começa a morar, a partir daquele momento, todo mundo tem uma experiência pessoal com essa mudança de mentalidade, né, de compreensão das coisas. Isso é imediato. Todo crente tem essa experiência, todos nós aqui. Quando a gente disse sim para Jesus, imediatamente alguma coisa a gente já pensou, eu preciso mudar isso. Não recebeu ensinamento, não recebeu doutrina, na mesma hora que a gente aceitou, imediatamente o processo de mudança do Espírito Santo começa individualmente em cada pessoa, que é chamado processo, né, de desenvoltura da salvação. Todo salvo, ele desenvolve a salvação. Não tem como alguém dizer assim, eu aceitei a Cristo, ele voltar para casa, ele não vê alguma coisa para mudar, ele olhar para si,
né, para a sua forma de falar, ambientes que frequenta, pessoas com quem ele sai, roda de amizade, tudo isso imediatamente o Espírito Santo dá logo consciência de como deve fazer. Talvez a gente não saiba nem como, mas o Espírito Santo já dá logo, né, uma orientação, porque essa mente já é transformada imediatamente, né, com uma ação miraculosa do Espírito Santo, e depois vai acontecendo aquilo que Jesus falou com Pedro, né, você vai sendo lavado pela palavra. A palavra vai limpando a gente, né, gradativamente, mas essa mudança, essa consciência, ela já é imediata. E essa renovação, nesse versículo, conforme a gente diz, para que experimenteis, né, para desfrutar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso só acontece se tiver uma renovação da mente. Por isso é que o Espírito Santo já renova logo. Porque senão o mundo teria essa compreensão, né? Você vê que a gente pega alguém que não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, fala de tudo certinho, a pessoa faz tudo errado. Mesmo que compreenda, não tem capacidade para fazer, porque quem move a gente para fazer isso é o Espírito Santo, né? Por isso que a igreja precisa, né, como está escrito, né, em Efésios, encher-se do Espírito, porque é o Espírito quem faz quem dá a gente essa mudança. O versículo 3 diz assim, porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós. O que foi que Paulo disse a nós? Ninguém pense de si além do que convém. Ninguém pense de si além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus deu, né, repartiu a cada um. Então, cada um de nós, irmão, não precisa pensar nem para cima e nem para baixo, né? Pensar quem eu sou em Cristo. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei a fé que Deus me deu, eu sei a graça que Deus me deu, e eu sei o que Deus me chamou para fazer, eu sei até onde eu posso ir para abençoar pessoas, e eu sei a partir dali onde eu preciso ser abençoado por pessoas. Eu não posso pensar que eu sou aquele que eu vou falar sempre e todo mundo vai aprender comigo, né? E que eu sou o dono da razão. Eu preciso entender que eu preciso me alimentar, né, da palavra de Deus, das reuniões, dos cultos, de relacionamento. Uma coisa que eu insisto muito, que eu tenho aprendido muito, é que nós precisamos ter sistematicamente relacionamento com pessoas que tenham o Espírito Santo. Perdemos muito, mas penso que é perder muito mesmo, porque a gente não se comunica, às vezes confesse, diga, abra a boca. Eu fui ajudar uma certa feita um pastor, fui pregar lá uma vez, alguém me chamou, e lá uma pessoa se decidiu, né, aceitou Jesus e tal, e eu perguntei a ele, o que é que você faz para ajudar essas pessoas? Ele disse, não, como? Ele disse assim, para acompanhar, quem é a pessoa que vai acompanhar essa pessoa que se decidiu? Ele falou assim, não, aqui a gente não tem isso não. Eu disse, a pessoa fica solta? Ele, não, fica aí no corpo. Mas no corpo, o membro fica solto no corpo, batendo assim com o outro, quem é aqui? Quem é que vai se unir a essa pessoa para ajudar? Ele falou assim, não, aqui a gente não tem isso não. Só que a igreja é cheia, ele tinha muita graça para cansar. Na verdade, ele dizia que era pastor e dizia que ele era evangelista, né? Ele tinha muita graça para ganhar. Eu disse a ele, você precisa de pessoas que se relacionem com pessoas que estejam com pessoas. Por isso a importância do que você chama aqui de ELOC, né? A gente chama, cada um tem um lugar na célula, nas casas, que o objetivo é o mesmo, é estar junto, é fortalecer o relacionamento na família, na casa e também pregar o evangelho, que é o que a gente vive, né, para pregar o evangelho. E quando a gente recebe, né, pessoas para estar na nossa casa, a gente está edificando a nossa vida, edificando e cumprindo o que Deus disse, né? A igreja estava, né, nos templos, nas reuniões coletivas, estava na casa, estava todos os dias tendo tudo em comum, e essa é a vida da igreja. E abrir as portas da nossa casa é dizer assim, eu quero ser abençoado. E eu falei muito com esse pastor isso, você precisa. Ele falou assim, então venha, você quer fazer isso? Eu quero. E você está me dizendo que você vai, era em outro bairro distante, você está dizendo que você vem para aqui por causa de uma pessoa? Eu digo, venho, sim. E aí eu fui, a igreja entendeu esse negócio de reunião nas casas, e cresceu, e foi muito bom, cresceu muito, e quando ele viu o crescimento, ele falou, esse negócio vai dividir.
A me chamou para ficar com ele. Eu estou dizendo, rapaz, deixe de ser absurdo, porque eu estou dizendo a você que o negócio é a Bíblia. A Bíblia diz que nós precisamos estar juntos. Por que é que está crescendo esse negócio? Porque nós estamos juntos, estamos fazendo o que Deus disse. E o que Deus disse é para acontecer porque Ele está no negócio. Mas ele não entendeu, e eu dizia muito a ele, você é só, você precisa conversar, você precisa partilhar a sua vida. Mas, e eu percebia assim, algumas vaidades nele, e eu conversava muito com ele, me dava acesso, ia na casa dele e tal. E o que eu insistia muito com ele é isso, para que ele tivesse relacionamento, né, relacionamento, e ele não pensasse que ele era o mais capaz da igreja pelo fato de Deus ter dado a ele a autoridade máxima para governar, que é o pastor. Isso não tornava ele com todos os dons. A Bíblia fala o dom foi repartido para a igreja. E eu insistia com ele que ele precisava conversar. Se você não quer conversar com alguém, procure pastores, né, que são pessoas que têm o mesmo nível de autoridade com você, você partilha. Aí ele não quis, e terminou a igreja lá, os prédios que ele tinha, que é lotado, fecharam, na verdade, que eram 3, por conta de algumas coisas que aconteceram na mente dele, e eu, no final, disse, até hoje eu mantenho relacionamento com ele, e aí ele fica, mas será o que foi que aconteceu? Às vezes eu não entendo, eu digo, não, o que aconteceu foi que você não entendeu, que a Bíblia fala, né, que ninguém pense de si além do que convém. Então, cada um de nós tem uma graça para atuar na igreja, em uma área, né, num lugar com pessoas, né, graça para aconselhar, graça para cantar. É o Espírito Santo quem deu isso a gente, e deu conforme a medida da fé, que diz que Deus mesmo repartiu com cada um, e Deus não erra, irmão, na partilha. Deus nunca erra na partilha. A gente erra, né, porque a gente dá de conveniência, porque a gente gosta mais de um, a gente não gosta mais de outro. Tem pessoas que têm muita coisa boa, mas são pessoas que dizem muita coisa a gente não gosta de ouvir, a gente tem resistência. Não, isso eu não vou dar, não, porque aquele jeito de falar dele não me agrada. Deus não faz isso. Deus dá a coisa certinha conforme a medida da fé. Deus não faz as coisas como a gente faz, com uma certa conveniência. Porque ele repartiu a cada um, separou o negócio. Porque assim como, versículo 4, porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita a misericórdia, com alegria. Então, você vê, irmão, que ele diz o dom e diz a forma da coisa ser feita. Então, quem recebeu o dom sabe como a coisa deve ser aplicada. Esse versículo 9 diz uma coisa interessante. Eu estou correndo aqui, irmão, porque a gente tem que até 9h50, né? 9h50? 8h50? Até 9? Eu posso lhe passar 9, então? Né? Entendeu? Eu falei 9h50, não foi? Simão tomaram um susto. Não, irmão, 8h50. Eu errei, calma aí, tenha paciência. O versículo 9 diz assim, como o amor seja não fingido. Se esse negócio não tivesse daqui, a gente achava estranho, né? Como é que a pessoa pode fingir que ama um negócio? Porque amor, Deus é amor, né? Como é que a gente pode fingir que ama? Então, a gente vê que a Bíblia diz que é possível a gente fingir que ama uma pessoa, né? Que não falou, o gostar seja fingido, o olhar seja fingido, a forma. Não, aqui está falando o amor verdadeiro não seja fingido, ou seja, é possível a gente fingir que é apaixonado por uma pessoa. Imagine que nível. E aqui a gente não deve esquecer, irmãos, que ele está falando para nós. Jesus está falando para a igreja, para mim e para você, que tem o Espírito Santo, não finja. Não finja que você gosta, não sorria como se você estivesse concordando. Não balance a cabeça e diz, não se preocupe não, estou com você, que deve vir é. Jesus está dizendo, não seja fingido. E se a gente for assim, fazer uma autoanálise assim, será que a gente nunca teve esse comportamento de fingir uma coisa, quando na verdade lá no coração, no fundo a gente estava pensando em outra, não? Não sei se já aconteceram com vocês, mas comigo já. Querer ser educado, né? Querer ser simpático para receber
o apoio, o aplauso, a aprovação. Mas a Bíblia diz, não seja fingido. Isso não significa dizer que a gente tem que ser deseducado, deselegante, grosso, não precisa disso não, é só ser sincero. Né? Se tem alguma coisa que a gente não entende, não concorda, não precisa fingir que está com aquela pessoa. Né? Por isso é que é bom o relacionamento, porque no relacionamento desenvolvido, você tem acesso à pessoa. Não precisa que você procure forma. Eu estava com um irmão que eu tenho muito relacionamento essa semana. Eu falo assim, estava com o irmão, porque eu marco a semana toda relacionamento com gente. Na noite que eu não almoço, quando eu não almoço meio-dia, eu estou à noite, eu crio situações, né, para eu estar, porque eu preciso me alimentar da igreja. Eu aprendi que a Bíblia diz que a igreja edifica o corpo. E se eu estiver sozinho, eu não vou ter condição. Então eu fico com um, com o outro, pedindo a um, pedindo a outro, né, porque eu preciso disso. E eu, semana passada, essa semana, na segunda-feira, eu estava com um irmão e ele falou comigo assim, compra ali uma Coca-Cola naquele depósito ali na frente da minha casa. Eu falei, vamos lá, ele disse, bora, e ficou do lado de fora, eu entrei, comprei, voltei, né, dei a ele o troco, dei a Coca e fiquei assim, por que ele não entrou? Aí, tá bom, aí eu fiquei com a vontade de perguntar, como eu tenho um relacionamento bom com ele, já de mais de 15 anos, eu perguntei, vem cá, irmão, você ora para aquele irmão dali, aquela pessoa do depósito? Oro, abençoo, que ele seja próspero. Não é mesmo? É. E ele é seu inimigo? Não. E você não entrou ali por quê? Não, porque eu não gosto dele. Eu perguntei assim, mas com todo respeito, você não está doido não, né? Ele, não, irmão, que maluquice. Ele disse que ora pela pessoa. Se a pessoa pedir uma ferramenta, ele dá com o maior prazer. Diz que torce para que o comércio do cidadão prospere, mas ele não gosta do rapaz e mandou eu comprar a Coca-Cola. Aí eu tive que dizer a ele, rapaz, aí eu já marquei para a gente conversar amanhã. Amanhã no sábado meio-dia, a gente vai sair para almoçar. Eu já disse a ele, rapaz, vem você, não precisa resolver. Seu coração tem um problema sério. Você está fingido. Observe, o rapaz passa por você, estaciona o carro na sua porta, aí diz, bom dia, vizinho, bom dia, Deus te abençoe. Observe, irmão, quer dizer, como é que cabe alguém que tem a mente de Cristo, que a Bíblia diz que é para a gente não ser igual à mesma forma do mundo, que a gente agora já foi transformado, e o nosso transformado para que a gente experimente o qual seja, né, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí Deus diz assim, você não pode ser fingido. E eu experimentei tudo isso, tenho tudo isso na minha cabeça, teoricamente falando, mas quando chega na prática eu fico sorrindo para alguém que eu não gosto. Peço alguém para ir lá comprar uma Coca-Cola porque eu me sinto mal em chegar lá e dar a ele o lucro. Está tomando ceia, vai para o céu, segundo ele, mas está fingindo. Gente, é coisa séria, né, pastor? Não, eu estou falando dele, vocês aqui não, eu estou falando de lá do meu amigo, né? Então, amigo, ele é fingido, eu disse a ele, rapaz, você é fingido. E interessante que tinha, na frente da casa dele, tinha uma sorveteria, e tinha um adolescente, tem um adolescente que serve sorvete, só que a mãe do dia não estava, e eu pedi para ela fazer um açaí, e ela disse, eu não sei fazer não. Eu digo, quantos anos você tem? 17 anos. Eu digo, adolescente, 17 anos, não sabe fazer um açaí? Eu disse, não. Aí eu achei um absurdo, né? Aí fiz uma cara assim, como é que pode? Aí a menina ficou zangada comigo. Aí foi dizer à mãe que eu falei mal dela. Aí a mãe é crente. Aí a mãe, irmão, minha filha ficou zangada com você, mas é bobagem. Foi o que ela disse. Ela não me disse o que foi, não. Eu disse, como é que ficou zangada sem dizer? Não, aí eu disse a ela, disse, mas minha filha, irmãos, ela não vai nem no fogão. Digo, uma moça com 17 anos não vai no fogão. Aí eu não sabia se eu falar com a filha ou com a mãe. Só que eu não tenho relacionamento, eu vou me intrometer naquilo que Paulo falou, não se intrometa em negócios ali. Eu fiquei assim inclinado, e ela disse que é crente, eu fiquei, irmã, não seria bom a irmã treinar, né, a filha, né, uma mocinha já de 17 anos e tal. Não, irmã, não pode, de jeito nenhum, não deixa, minha filha pode se queimar, não sei o que lá. Aí tá bom, irmão. Aí fui embora. Aí depois eu percebi que a menina não ficou gostando de mim, aí esse rapaz santo me aconselhou a pedir perdão à moça. Não, você errou, rapaz. Foi mesmo? Foi. Então, bora lá. Peguei ele, bora lá que eu vou pedir perdão à moça na sua vista. Aí cheguei lá, falei com a moça, eu queria lhe pedir perdão. Aí a sorveteria estava cheia, o pessoal ficou tudo olhando assim.
Aí ela perguntou, o senhor está me pedindo perdão por quê? Eu digo, eu estou lhe pedindo perdão porque eu quero ir para o céu. Ah, então o senhor está perdoado, pronto. E ele ficou na maior alegria porque eu estava me humilhando para a menina, né? A menina de 17 anos, eu me humilhando e ele ficou alegre. Quando ele sai, que acontece isso? No mesmo dia, na mesma hora, eu digo, não, o crente não pode se vingar. De jeito nenhum, mas eu não vou deixar barato, né? Eu falei, tu é hipócrita. Disse, olha o que você fez, eu me humilhei lá, pedi perdão, você viu de verdade, porque você me orientou. Na minha cabeça eu não fiz nada com a menina, mas você me orientou, eu fui lá, pronto, por você, e agora você está dizendo que não gosta de cidadão. Aí agora, do sábado, a gente vai conversar, e esse amor fingido que a Bíblia diz, precisa ser resolvido no coração dele. Ele disse, você está com um problemaço no seu coração. Se você está fingindo para o seu vizinho, você pode estar fingindo para a sua mulher, você pode estar fingindo para os seus colegas, está fingindo para o seu filho, você pode estar sorrindo para alguém que você não gosta, mas está sorrindo, você pode estar querendo dar uma de educado, né? E a sua mente voltou a ser como a forma que você era antigamente no mundo. Porque Deus diz que nós não devemos ser fingidos, nós devemos aborrecer o mal e apegar ao bem, amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal e preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu preciso honrar quem está diante de mim. Preferir honra, eu ter a consideração, né, de honrar essas pessoas, de olhar, né, para frente e ver essa pessoa acima de me honrar, né? Só que na nossa cabeça, quando a gente vai honrar alguém, a gente está se humilhando, né? Está dando à pessoa o que a pessoa não merece, então não vou me humilhar não, porque eu não sou besta. Aí o versículo 11 diz, não sejais vagarosos no cuidado, né? Não sejais vagarosos no cuidado, aí completa, sede fervorosa no espírito, servindo ao Senhor. Interessante que ele fala de relacionamento e depois diz que é servindo ao Senhor, né? Como é que eu sirvo ao Senhor? Quando eu sirvo aos irmãos. Só que a gente faz naquela oração, que vocês não fazem não, mas de vez em quando eu faço uma oração hipócrita. Senhor, eu quero saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Aí Deus diz, a minha vontade é que você honre os seus irmãos. Você sirva os seus irmãos. Você não quer me agradar? Então, honre os irmãos, né? Ajude os irmãos, esteja com o irmão, perdoe o irmão, sirva o irmão, ame o irmão, e isso vai ser feito para mim, que foi aquilo que Jesus falou com aqueles que praticavam iniquidade. Senhor, quando for que te vimos enfermo, na prisão, tal, ele diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque eu tive nu, você não me vestiu, tive com fome, você não me deu o que comer, tive com sede, vocês não me deram o que beber, estava, né, preso, vocês não foram me visitar. E a surpresa foi essa, quando foi que te vimos? Aí ele disse, quando fizer, né, a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando a gente se inclina para o irmão, né, para servir a igreja, a gente está fazendo para Jesus. Né? Hoje eu estava almoçando com uma pessoa e a pessoa me falou assim, você está muito paciente com os pecados de algumas pessoas. Porque eu estava dizendo, não, mas como é que você... Ele falou assim, como é que você ensina, e a pessoa leva anos a fio e ainda faz diferente? Eu digo, mas a paciência para o ensino, de alguma forma, não tem um limite dado por mim, né? Paulo escreveu isso, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. O problema é que no exercício do ensino a gente não quer sofrer, a gente quer logo que o resultado seja conforme aquilo que a gente ensinou. Se o ensino não for executado da forma como eu ensinei, isso me causa mal-estar e eu não quero dar seguimento a esse sofrimento, então eu corto o relacionamento. Fulano não serve não, porque não me obedeceu. Mas quem ensina, por isso que a Bíblia diz, nem muitos de vós não sejam mestres. Ou seja, não faça aquilo que Deus não mandou fazer, que é um dos nossos assuntos, né? A graça, né? A fé foi dada a cada um para que for útil à igreja. Então, a gente só tem esse comportamento quando a gente não enxerga como quem tem o dom, né, para fazer, como quem não recebeu a graça para fazer. Então, aí eu explicando essa pessoa, agora entendi. Então, se você não está entendendo com essa paciência, né, porque tem muita coisa que a gente vai caminhar até, né, como Paulo disse, até que os olhos do entendimento sejam abertos, então lá na frente Cristo vai esclarecer coisas que a gente não está conseguindo, né, esclarecer.
Alegrai-vos na esperança, o 12, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, que isso é um assunto enorme para a gente falar sobre perseverança na oração, que eu vou pular isso aqui, porque só isso aqui leva 2 horas, só para a gente entender a introdução, né, que eu, conversando com alguns irmãos, eu descobri que os irmãos não oram, que os irmãos não têm vida de oração, né, inclusive alguns se aborreceram comigo, porque eu pedi que orasse meia hora, pedi, supliquei, vamos orar meia hora, isso é um absurdo, para que crente orar meia hora? Eu estava pedindo o mínimo, né, e isso sistematicamente, ou seja, todos os dias viver em oração, estar em oração, só que assim, a gente passa minúsculo momento com Deus na oração, quando passa, aí sai da oração, tira da tomada e faz tudo o que tem que fazer e não ora mais, não. Depois, quando se lembra, vem cá, bota na tomada de novo, faz aquela oraçãozinha, tira e aí vai, tal. Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. Então, a vida particular, que entra no teu quarto, conversa com o seu Deus, é um momento de intimidade com o Pai, né, de conversa particular com Deus, e depois uma vida toda de oração por si, pelas pessoas, e aí é um negócio, né, é muita coisa. Então, alegrai-vos na esperança, e sede paciente na tribulação, e perseverai na oração. Oração não é coisa que a gente faz e pronto, é coisa que a gente persevera, todos os dias, perseverando, né, nesse assunto. Comunicar com os santos as vossas necessidades, né, que é o dar, boas obras, que é abrir mão, ter compromisso financeiro, dinheiro, né, aquela coisa que a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo e que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, porque pensou que se der ia ficar puro, se der ia faltar, na verdade não é. Então, essa comunicação com os santos, né, na sua necessidade, é o que a igreja, tanto é que, se não me engano, foi Paulo que foi consultar os discípulos, não foi? Acho que foi, Pedro disse a ele, não foi? Faça tudo, mas não esqueça dos pobres, não foi? Não esqueça dos pobres. Então, assim, Paulo, que inclusive ele disse que o que já faço, se não me engano, diligentemente, não foi? Né? Mas é assim mesmo. Então, Paulo disse que já fazia isso diligentemente. Então, assim, teve o cuidado de cuidar das necessidades da igreja. Quem faz isso? Cada um de nós. Estava conversando com um irmão uma vez, ele falou assim, eu pedi o dinheiro ao pastor para dar a uma pessoa, e o pastor não atendeu o telefone, só que a pessoa estava necessitada e eu não dei. Eu digo, e aí, você conseguiu falar com o pastor? Não consegui não. Eu digo, por que você não deu do seu? Você não tem? Tem. Quanto é que você ganha por mês? Ele, que é isso, irmão? Quanto é que você ganha por mês? A maior dificuldade para dizer, mas disso, foi 15 mil e a mulher ganha 5, 20 mil. E quanto é que a pessoa precisava? Precisava de dinheiro para comer. E você não deu, não, quem tem que dar é a igreja. Então, veja o que é que a gente tem na cabeça. Eu ganho 20 mil, estou com a minha casa, né, com comida, estou com o meu carro bom, moro no endereço bom, mas se tem alguém com fome, quem tem que dar é a igreja. Aí a pergunta é, quem é a igreja? Que maluquice. Quem é a igreja? Só o cofre, só Juscelio. O cofre de Juscelio é que é a igreja. O cofre da igreja é a igreja. Não, igreja somos nós, irmãos. Não é assim que está escrito, dá e dá-se-vos-á. Aí é rico, aí acontece isso que eu disse aí, acontece aquilo que acontece lá em Apocalipse. Né? É rico financeiramente, né? E Jesus disse uma frase interessante nessa carta que escreveu lá em Apocalipse, assim, você é um pobre, miserável, desgraçado e nu, ainda diz assim, não sabes. O estado de miséria é tanto daquela igreja que Jesus falou, e você nem sabe o que é isso tudo, ou seja, chegou no nível de cauterização tão grande que pelo fato de estar financeiramente tão bem e diz que não precisa de nada, está tão satisfeito que cegou o entendimento e disse, não, eu estou ótimo. Aí Jesus falou, não, o estado seu é um estado de miséria, você tem que se arrepender, comprar, né, ungir os seus olhos com colírio, roupas para que te vista, para que não seja exposta a sua nudez e tal. Por quê? Porque ficou com a mente cauterizada. Então, eu sempre digo aos irmãos, cuidem dessa parte, dízimo, oferta e esmola. Né? A gente tem preconceito com essa palavra esmola quando você tira um dinheiro para dar alguém. Né? É porque a Bíblia diz assim, e a gente, não, dá uma ajuda, tá bom, que dê uma ajuda, que dê uma contribuição. Se não quiser o nome esmola, não tem problema. Mas contanto que tire sistematicamente, tire o seu dízimo, tire a sua oferta e tire uma quantia só para dar. Isso deixa a gente descomprometido do dinheiro, porque a gente é avarento. Eu vou botar eu sou avarento, o que é que eu faço, Gel? Pego o meu dinheiro, o dízimo, a oferta, e eu pego essa quantia e tiro para dar. Quando eu não acho alguém, eu guardo. Quando eu tenho a necessidade, o que é que a minha cabeça? Bom, aquele dinheiro é de Deus, então eu dou com facilidade, é de Deus, eu dou. Mas se ficar na minha mão, eu vou dar do meu.
Então, o que é que eu faço? Eu me descomprometo logo com ele, porque eu não uso para nada, porque ele foi tirado para dar a alguém. Quando eu falo alguém, primeiro a igreja, caso não seja a igreja, seja na rua, onde Deus me mostra alguém, alguma necessidade, mas aquele dinheiro eu fico desapegado, porque o dízimo não é meu, a oferta não é minha, e nem também a esmola não é minha. Aquela quantia que eu tirei já ficou reservada, então eu não me apego a ela. Mas se ficar no meu bolso, ficar na poupança, vai rendendo um jurozinho, eu vou gostando, vou me apegando, aí eu guardo para uma necessidade. Se eu guardo para uma necessidade e a gente vive pela fé, e eu creio que está pela necessidade, a necessidade vem. Porque a fé funciona do mesmo jeito, ao contrário ou a favor. Se eu tenho fé que aquele dinheiro é para uma necessidade, então a necessidade vem. Se eu tenho fé que Deus é poderoso para suprir todas as minhas necessidades, aquele dinheiro vai sobrar para eu dar. Para mim é melhor do que eu ficar o tempo todo grudado com ele, pensando nele e chamando miséria, né, para usar aquele dinheiro. Então, às vezes, por que o meu dinheiro não sobra? Não sobra porque você compromete ele com um bocado de coisa que era para dar. Por isso é que a Bíblia diz que você deve comunicar, né, com os santos, com seus irmãos, nas suas necessidades. Quem comunica é quem tem. Ah, mas irmão não me procura. Claro, você faz uma cara feia, né? Bota logo um bicão, franzia a testa, quem é que vai pedir seu dinheiro? Quem é que chega assim, irmão, quem está precisando de dinheiro me procure? Quem é que diz isso? Eu não me lembro de alguém ter dito isso, né? Vocês já viram alguém dizer isso? Pegar o microfone, irmão, eu estou aqui cheio do Espírito Santo, eu queria dar uma notícia boa para a igreja. Qual é, irmão? Rapaz, eu estou com dinheiro guardado, me procure assim que sair. Ele nem sai. Mas, irmão, eu quero necessidade minha, tal. Por quê? Porque ele se dispôs a fazer isso. Mas o irmão diz, não, Senhor, o Senhor sabe, né? Essa quantia aqui é para dar, mas está aqui. Não, irmão, procura o diácono, né? Eu vou dizer uma coisa para edificação da igreja e para usar como exemplo. Se você não sabe como fazer, procura o diácono sabe. Chega para o diácono, chega para a diaconisa, eu estou com uma quantia aqui. Se você souber que alguém está precisando com essa necessidade, até essa quantia, me procure que eu estou aqui. Pronto, vai surgir a necessidade. Porque ele conhece, né? Se você não tivesse acesso às pessoas ou não tiver essa inclinação, né, faça isso porque você está fazendo o que a Bíblia diz. Né? Não deve dizer com a mão, né, deixar que a outra mão veja, tal, quando for para você se mostrar, mas se for para você edificar, se for para você instruir, você pode fazer e ensinar outros. Se lembra que Jesus chamou Pedro, e Pedro perguntou, Senhor, é lícito pagar imposto? Foi o que Jesus fez, ensinou a Pedro sobre os impostos, depois vá lá, pegue no peixe lá, pegue a moeda e pague o meu e pague o seu. Isso está público. Jesus estava se gabando? Não, Jesus estava ensinando a gente como tratar com o dinheiro. Então, irmãos, tratou de dinheiro, nós, igreja, precisamos ter uma informação muito clara sobre dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que a gente fica cheio de dedo para falar. Se você for perguntar, irmão, quanto é que o irmão ganha? Rapaz, é uma dificuldade para sair. A irmã vai dizer, não, sobra tanto. Não estou perguntando quanto sobra, que eu sei que não sobra quase nada. Estou perguntando quanto é o montante. Não diz, é um negócio que a gente tem um negócio difícil, né? E a Bíblia diz que é para a gente viver livre, nós temos a mente de Cristo. Você não vai sair dizendo a qualquer um, né? Você tem que dizer a igreja, pessoas sérias. Eu estou falando da igreja. Quando eu falo da igreja, irmão, sempre eu falo de pessoas que têm o Espírito Santo, que eu dispenso a observação de sério, de na língua solta, de não é fofoqueiro, e essas observações eu não falo quando eu falo da igreja. Quando eu falo de pessoas que se reúnem onde a igreja se reúne, aí a gente separa, né? Mas a igreja de Cristo tem a mente de Cristo e é conforme isso aqui, tudo que está sendo dito para a igreja. Então, versículo 13, comunicai com quem? Com os santos. Você acha que um santo, cheio do Espírito Santo, vai pedir algo a você que não está precisando? Não. Se é santo, vale pedir o que a pessoa precisa. Mas se for aquele que a gente já falou, que eu até confessei semana passada aqui, o senhor viu, aquele que não trabalha e quer, né? Se for aquele que a gente não vai dar, né? Tem dificuldade para dar. Mas se for um santo, a gente tem a maior inclinação. Amém? Obrigado, irmão. Deus abençoe a igreja, né? Que a graça continue, né, sobre a vida de cada um e a gente vá caminhando para o céu.